a apresentação propriamente dita e a gente ter um tempo para discussão. A gente discutiu com o grupo da obstetrícia da maternidade e entendeu que, ultimamente, as aulas tinham ficado um pouco extensas e, em virtude disso, a discussão, que é um momento de troca de experiência, de esclarecimento de algumas dúvidas, de adequações de alguns protocolos, a gente perdia essa oportunidade. Então, de hoje por diante, nós teremos uma apresentação por volta de 40 minutos, em seguida a moderação por 2 residentes, que hoje será feita pela doutora Carla Segundo, que é uma residente de 3º ano, e doutora Larissa Gládia, que é uma residente de 1º ano. E, em seguida, as perguntas que vocês quiserem já fazer, vocês já podem incluir no bate-papo, elas também darão uma olhada, juntamente com o George, nas perguntas que surgirem no bate-papo, aquelas que a gente não abordar durante a apresentação, a gente faz toda a questão de esclarecer ao final. É mais ou menos isso, George. Perfeito, tranquilo. Já deu uma estabilizada aqui, professor? Acho que está na hora, né, de nós começarmos. A gente pode começar. Deixa eu só dar uma olhadinha. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre placenta prévia e acretismo placentar. É um tema que se reveste de importância quando a gente sabe que hoje as hemorragias elas representam a principal causa de morte materna no mundo e a segunda principal causa de morte materna no Brasil, perdendo exclusivamente para as síndromes hipertensivas. As hemorragias elas são divididas em anteparto e pós-parto. As hemorragias anteparto são divididas em de primeira e de segunda metade. As de segunda metade, as 4 clássicas, são as originárias do descolamento prematuro de placenta, da placenta prévia, da rotura uterina e da vasa prévia. Então, a gente vai abordar exclusivamente o tema hoje do sangramento anteparto, da placenta prévia especificamente. A placenta prévia, vou só mudar um pouco a posição de onde está aparecendo, não está aparecendo a minha foto. A placenta prévia é uma inserção anormal da placenta. Tem um probleminha aqui, George, vou tentar solucionar. O que foi, professor? Pronto. Travou. Ah, tá. Pronto. Uma inserção anormal da placenta no segmento inferior. A incidência ela é extremamente variável, vai depender do serviço que se estude. Nós temos alguns trabalhos publicados sobre o tema, desde 2012, com o professor Carlos Augusto, agora em 2015, juntamente com o professor Elvésio e o professor Erlânio, quando a gente estudou os resultados maternos e perinatais em gestantes com placenta prévia e acretismo. E, por fim, a avaliação da sensibilidade e especificidade da ressonância magnética no diagnóstico da placenta acreta. E, nesses estudos, a incidência de placenta prévia na maternidade escola girou de 0,4% a 0,8% dos nossos casos. Há uma variação de serviço para serviço, como eu comentei agora há pouco. A importância de se estudar o tema é porque a placenta prévia ainda tem elevada morbimortalidade materna e perinatal, principalmente em ambientes onde o diagnóstico pode ser precário e a intervenção pode não ser feita de forma adequada e o suporte para quando ocorrer esta resolução pode não ocorrer também de forma oportuna. O diagnóstico, a conduta e o prognóstico nós vamos conversar no decorrer da apresentação.
De forma geral, um quadro clínico típico de um sangramento de segunda metade, até para os residentes e os internos que estiverem participando, mais ou menos entender, uma mulher de 38 anos que no 7º mês de gestação procura a emergência da MAEAC com queixa de sangramento transvaginal vermelho vivo, indolor e de pequena intensidade, que repetiu-se por 3 vezes. Ela tem de história obstétrica prévia 2 abortos prévios, tendo sido submetida a uma curetagem, e uma cesárea anterior. Eu estou tentando encontrar um local para ficar esse quadrinho e não estou conseguindo. Agora vai. De uma forma geral, dos sangramentos da segunda metade, se nós trabalharmos com a característica do sangramento e os fatores de risco que nós encontrarmos no caso clínico, na maioria das vezes, nós teremos um direcionamento para aquela patologia. De tal sorte, uma mnemônica muito utilizada para descrever como ocorre o sangramento na placenta prévia é que ele se vocês verem o quadro clínico, né? Ele é normalmente indolor, insidioso, intermitente e encarnado. É vermelho vivo. Nós poderíamos dizer que ele é I a quarta potência. É uma forma mnemônica de nós decorarmos como se caracteriza o sangramento na placenta prévia. Existe um outro mnemônico também bem interessante, que é a utilização do prévia da placenta. O P é de progressivo, o R de repetido, o E de espontâneo, o V de vermelho vivo, o I de indolor e o A de ausência de hipertonia. É uma outra forma de nós também guardarmos como ocorre ou como se caracteriza o sangramento numa paciente cuja suspeita é placenta prévia. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, sem sombra de dúvida, atualmente, são as cirurgias uterinas, principalmente a cesárea. Então, a elevação da frequência de cesárea tem aumentado sobremaneira a frequência de placenta prévia. Também aumenta a frequência todos os outros procedimentos que possam danificar parte do tecido endometrial, como a miomectomia, as curetagens cruentas, as histeroscopias, principalmente para lise de aderência, as ablações endometriais, malformação uterina, as técnicas de reprodução assistida, como fertilização in vitro, o tabagismo, a multiparidade e a idade materna avançada. Mas eu diria que, atualmente, as cirurgias uterinas, as malformações e a fertilização in vitro representam os principais fatores de risco atualmente. Sempre que a gente se depare com uma gestante com sangramento de segunda metade, é imprescindível que nós não façamos o exame físico com o toque vaginal. O toque vaginal, ele está proscrito na paciente com suspeita de placenta prévia pelo risco de aumentar o volume de sangramento e poder trazer repercussão negativa tanto para a mãe quanto para o bebê. E é recomendado o exame especular, principalmente para que eu descarte alguma causa local que justifique aquele sangramento. E a confirmação diagnóstica será dada pela ultrassonografia, que pode ser feita pela técnica transabdominal, pela técnica translabial, porém, o padrão ouro diagnóstico é o ultrassom transvaginal. Professor, mas como é que nós não podemos tocar e nós podemos fazer a ultrassonografia transvaginal?
A ultrassonografia transvaginal, ela não faz a exploração do orifício interno, ela entra de forma perpendicular ao colo, só mostrando adequadamente a imagem especificamente. Em termos de classificação, de localização, atualmente a classificação mais utilizada, inclusive descrito pelo Royal College numa publicação de 2018 e pelo UpToDate numa publicação de 2020, ele classifica as inserções anômalas de placenta em placenta de inserção baixa, quando a placenta se insere numa distância menor do que 2 centímetros do orifício interno do colo, a placenta marginal, quando ela margeia o orifício interno sem ultrapassá-lo, parcial, quando ultrapassa parcialmente, e centro total, quando recobre completamente o orifício interno do colo. A ultrassonografia transabdominal pode ser utilizada para diagnosticar ou suspeitar, confirmar a suspeita clínica. A imagem formada dá para perceber uma imagem anecoica que representa a bexiga, dá para ter uma ideia do colo uterino e dá para avaliar a inserção da placenta e a sua relação com o orifício interno. O grande problema da ultrassonografia transabdominal é porque se a bexiga está muito repleta ou a pressão sobre o segmento inferior se dá de forma muito intensa, eu posso simular uma inserção baixa sem que ela esteja presente. Em algumas situações ou em alguns locais, pode ser que eu não tenha acesso à ultrassonografia transvaginal, mas é possível, utilizando um transdutor convexo, adequadamente revestido, fazer a imagem da região do colo uterino e avaliar a relação da placenta com o orifício interno do colo, com a imagem até algumas vezes mais nítida do que a ultrassonografia transabdominal. E, por fim, a ultrassonografia transvaginal, que se tornou o padrão ouro no diagnóstico das inserções baixa de placenta e da placenta prévia. Aqui um exemplo de uma ultrassonografia transvaginal, mostrando a relação da placenta com o orifício interno do colo. Então, se aproxima sem que haja a cobertura do orifício interno. E nessas outras duas imagens, percebe-se o orifício interno completamente recoberto pela placenta. Tanto nessa imagem da esquerda, quanto na imagem da direita, a gente vê a placenta recobrindo completamente o orifício interno do colo. Então, um diagnóstico firmado de placenta prévia centro total. É importante que a gente lembre um aspecto interessante, que o segmento uterino inferior, à medida que avança a idade gestacional, ele é incorporado ao restante do corpo uterino e automaticamente ele desloca superiormente a placenta, o que é chamado, entre aspas, de migração placentária. E algumas publicações recomendam que a confirmação diagnóstica da placenta prévia só seja feita numa idade gestacional entre 26 e 28 semanas. O Royal College até aumenta um pouco essa idade gestacional, recomendando o rastreamento até a 32ª semana, em busca da confirmação da inserção anômala da placenta. A ressonância magnética tem um papel principalmente para investigar as alterações de invasão e não deve ser utilizada para fim de diagnóstico de inserção anômala, especificamente de placenta prévia, porque a ultrassonografia se presta muito bem para esse fim e a ressonância é uma técnica muito mais cara que não deve ser utilizada em substituição à ultrassonografia.
E qual a conduta que nós devemos tomar frente a uma paciente com suspeita de placenta prévia? São 3 os parâmetros que nós levamos em consideração para definirmos a nossa conduta: a idade gestacional, o volume do sangramento e a vitalidade fetal. Se a idade gestacional for maior do que 37 semanas, se o volume do sangramento gerar algum tipo de instabilidade hemodinâmica ou a vitalidade fetal estiver alterada, a conduta deve ser resolutiva. Então, idade gestacional acima de 37 ou instabilidade hemodinâmica ou vitalidade fetal alterada, conduta resolutiva. Se a idade gestacional for menor do que 37 semanas, se a mãe estiver estável hemodinamicamente e a vitalidade fetal estiver normal, a conduta pode e deve ser expectante. E a conduta expectante um primeiro ponto que a gente tem que discutir toda mulher com diagnóstico de placenta prévia é mandatório o internamento? Eu diria que quando eu aprendi, e por muito tempo, eu comentei que toda paciente com placenta prévia obrigatoriamente deveria ser internada. A depender do serviço em que você esteja, por exemplo, serviço privado, dependendo do tipo de placenta prévia, é factível que se faça o acompanhamento ambulatorial desses casos. Essa paciente tem possibilidade de chegar rápido ao hospital, tem contato do profissional, consegue avaliar volume de sangramento. E em alguns serviços públicos, em que existe a possibilidade dessa paciente ser observada de forma relativamente próxima, como as casas de gestante, bebê e puérpera, manter essa paciente num ambiente como esse também é factível. Se não é uma paciente de serviço privado, se ela não tem acesso rápido a deslocamento, se você tem dúvida se ela consegue chegar de forma rápida no hospital, e se você não dispõe de um ambiente em que essa paciente possa ficar em observação, ela tem que ser admitida, tem que ser internada, tem que passar o restante da gestação em ambiente hospitalar. Lógico que se a paciente tem apenas uma inserção baixa ou uma inserção marginal da placenta e não apresenta sangramentos repetidos que levem a alguma instabilidade hemodinâmica, ela também pode ser acompanhada ambulatorialmente se esses outros fatores estiverem presentes. Então, nós devemos tentar manter uma hemoglobina acima de 10, porque essas pacientes podem ter sangramentos mais vultosos à medida que evolui a gestação e que tem necessidade de uma intervenção. E hoje, cada vez menos, nós lançamos mão de transfusão sanguínea para esses casos. Então, a preparação prévia, inclusive com a utilização mais generalizada de ferro endovenoso, para que a gente reponha de forma mais rápida e efetiva os volumes hematimétricos, automaticamente a gente reduziu consideravelmente a utilização dos hemocomponentes. A utilização do corticoide para aceleração da maturação pulmonar fetal, aqui também se impõe até 36 semanas e 6 dias, no intuito de ganhar maturidade e permitir uma intervenção de forma mais adequada. E nós não devemos esquecer que as pacientes que têm sangramento e que são RH negativo também devem ser submetidas à profilaxia da imunização RH. A vitalidade fetal pode ser avaliada através de uma cardiotocografia basal anteparto uma vez por semana. Na maioria das vezes não tem necessidade do aumento de frequência, a não ser que essa paciente apresente sangramento
de repetição e a utilização da Doppler velocimetria está restrita para os rastreios de invasão anômala da placenta ou nas suspeitas de restrição de crescimento fetal. Em não estando essas duas condições presentes, não justifica o uso rotineiro do Doppler no acompanhamento da vitalidade fetal nas pacientes com placenta prévia. Em relação à assistência ao parto, nós já comentamos sobre a idade gestacional e vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a via. Nas pacientes com inserção baixa e inserção marginal, a via vaginal é perfeitamente possível. O profissional que estiver assistindo tem que saber que essa gestante, que essa mulher tem uma inserção anômala de placenta e ficar muito atento para os sangramentos que podem advir. Nos casos de placenta prévia parcial e centro total, a via de parto é abdominal. Em relação ao tipo de anestesia, o bloqueio é perfeitamente factível naquelas mulheres que estejam estáveis e nos procedimentos eletivos, e a anestesia geral está reservada para os quadros de instabilidade hemodinâmica. Em relação aos cuidados básicos em relação a que tipo de incisão de pele e de útero eu devo fazer nesse tipo de gestante. O ideal é que eu avaliasse por ultrassonografia o limite da inserção anterior da placenta e, a partir daí, eu decisisse as incisões. Se uma placenta é posterior e não chega na região do segmento anterior, não tem por que eu não poder fazer uma incisão, inclusive, transversa com incisão segmentar uterina. Naqueles casos em que eu tenho uma placenta anterior, nós precisamos conversar em separado um pouquinho. Então, na MEAC, pode ser feito essa análise, inclusive intraparto, já que nós temos um equipamento de ultrassonografia no centro obstétrico, inclusive com Doppler, e um no centro cirúrgico. Então, se você tem dúvida da inserção daquela placenta, é uma paciente com suspeita de placenta prévia, tem um sangramento típico, chega e você vai operar e quer decidir, ela não tem diagnóstico prévio, quer decidir qual tipo de incisão de pele, qual tipo de histerotomia você vai fazer, a utilização da ultrassonografia intraparto é perfeita. É importante que se trabalhe sempre com a equipe mais experiente, porque essa paciente pode ter sangramentos mais vultosos. A incisão mediana com incisão clássica uterina na histerotomia é quando eu tenho desconhecimento do limite da inserção placentária, principalmente na presença de fetos prematuros, onde a extração fetal é um pouco mais demorada e nós podemos ter sangramento muito intenso, levando a repercussão negativa fetal e sanguinar completamente o feto. E as incisões transversas, seja de Maillard ou Cherney, são as incisões que a gente trabalha mais com secção ou desinserção de músculos dos retos abdominais, podem ser utilizados se o limite da inserção placentária for possível de ser alcançado com essa incisão. Se porventura você não tiver acesso a isso e tiver que atravessar o que se chamava na minha época de atravessar o Mar Vermelho, é importante que o cordão seja ligado imediatamente, porque o sangramento que vai ocorrer daquela placenta que foi descolada para até que eu chegue no bebê pode levar a repercussões negativas fetais e neonatais. Falar em placenta prévia é estar sempre com a luz acesa para hemorragia pós-parto.
A placenta prévia está classificada como de alto risco para hemorragia pós-parto. E nesses casos, todos os cuidados do manejo ativo do terceiro período, do terceiro estágio do parto, observação rigorosa por 1 a 2 horas em um local adequado, o estímulo da presença do acompanhante para ajudar a detectar sinais de alerta. Se uma vez identificado o acesso venoso periférico para oferta de grande volume de cristalóide, tipagem sanguínea, prova cruzada, reserva de concentrado de hemácia. Muito cuidado com placenta prévia e hemorragia pós-parto. Em algumas situações, nós podemos ter não o acretismo clássico, que nós vamos falar agora há pouco, mas um sangramento repetido do local onde estava aderida, inserida a placenta, e nós podemos ter necessidade de lançar mão de métodos para sustar esse sangramento. E esses métodos, que já foram muito bem explicados na aula de hemorragia pós-parto da doutora Emilce, pode ser os balões de tamponamento intrauterino, desde os confeccionados exclusivamente para isso, como o balão de Bacre, e passando pelo balão de confecção artesanal com camisinha. A utilização das suturas compressivas e das ligaduras vasculares específicas. Lembrar que, para as placentas prévias, normalmente o sangramento é no setor 2 e, eventualmente, a melhor eficácia das suturas compressivas não é a sutura de Belinge, mas sim a sutura de Choco, que é aqueles quadradinhos que são feitos, que estão colocados aqui, principalmente na região de cerce e parte superior de vagina. Mas se eu tenho o diagnóstico de uma placenta prévia associado a uma cesárea anterior, tomemos cuidado. E EPA é a sigla do novo nome de acretismo placentário. É o espectro da placenta acreta. É essa anômina que já está descrita desde 2018 no Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, no seu consenso publicado em dezembro de 2018. No New England, publicou também um número específico sobre o espectro da placenta acreta. O Royal College, em setembro de 2008, fez a mesma coisa. A FIGO, em janeiro de 2019, publicou o diagnóstico clínico e as desordens do espectro da placenta acreta. Uma publicação recente do mesmo autor sobre a mesma estratégia e o UpToDate, na publicação atualizada agora em 30 de abril, traz essa nova anômina, espectro da placenta acreta. Isso representa um grupo de achados que ocorrem em virtude de uma alteração da decídua basal do endométrio. Quando essa decídua basal foi lesada, foi desgastada, sofreu uma incisão, ela faz com que ela permite que a placenta se asseste aí de forma mais aderente. Então, eu posso ter desde uma placenta somente mais aderida ao miométrio, até uma placenta que invade o miométrio e ultrapassa a sua serosa, podendo chegar a outros órgãos. E a FIGO lançou um estadiamento, como se fosse uma gradação desse espectro de placenta. Aqui nós estamos diante de um achado normal, nós temos a cicatriz uterina, a linhazinha escura representa a decídua endometrial,
a ausência dela propicia uma maior adesão da placenta a essa região. Se ela ficar somente aderida, é chamada de grau 1, placenta aderida ou acreta. Se ela invadir, mas não atingir a serosa, ela é chamada de increta. E se ela ultrapassar a serosa, ela é classificada como grau 3 e é chamada de percreta. Ah, professor Edson, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque ele passa a graduar em graus diferentes. Vejam só. No grau 1, que é a placenta mais aderida, também estão inclusas aquela paciente em que se houve necessidade de fazer uma remoção manual da placenta, tá? Em que mesmo utilizando a prática do delivramento ativo, essa placenta não saiu. Ou que eu tenha tido necessidade de utilizar procedimento cirúrgico como uma curetagem para retirar o restante dos fragmentos. Percebam que nós, na maioria das vezes, não colocávamos esse tipo de placenta como no espectro das placentas acretas. O grau 2 é aquilo que a gente mais ou menos já tem, já sabe em relação ao incretismo, é uma invasão da parede miometrial, um pouco mais profunda, em que você não consegue separar a placenta, mesmo fazendo movimentos mais fortes. E o grau 3 é subdividido em 3A, se ele for limitado à serosa uterina, em 3B, se vier associado com invasão da bexiga, e 3C, se ele invadir outros órgãos, como ligamento, parede vaginal, parede pélvica, intestino, paramétrio. Então, à medida que eu aumento a gradação, automaticamente eu aumento a gravidade e dificulto o procedimento de tratamento. É importante que esse tema esteja hoje na cabeça do obstetra, porque pelo aumento da frequência das cesáreas, essa é uma patologia que está cada vez mais frequente. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, em clínica privada, eu operei 14 casos. Na maternidade, o número de casos também é crescente. O diagnóstico, ele é suspeitado, principalmente com a ultrassonografia, principalmente em mãos experientes, principalmente quando se tem essa associação, placenta prévia e cesárea anterior. E nós vamos comentar um pouquinho qual o papel da ressonância nuclear magnética neste acompanhamento. Uma publicação do Jornal Branco, Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, de 2016, descreveu quais são os sinais que devem ser buscados pelos ultrassonografistas frente a uma suspeita de acretismo placentário, que eu vou mostrar um a um para vocês. A perda da interface miométrio-placenta. Todas as imagens que nós estamos mostrando são imagens da maternidade escola com o aumento de frequência que nós tivemos. Então, a perda da interface miométrio-placenta. Nós temos um ultrassom transabdominal, a bexiga repleta, a placenta ocupando a região anterior, e nós não conseguimos definir o que é miométrio e o que é placenta. O surgimento de lacunas placentárias anormais. São lacunas diferentes daqueles lagos venosos que nós vemos de forma esporádica naquelas placentas. As lacunas, elas vão desde onde a gente perde a interface miometrial e penetram como se fossem dígitos para dentro da placenta.
a ausência de detecção de miométrio. O miométrio se torna indetectável. Eu só tenho serosa e eu não sei se isso é placenta junto com miométrio. Eu posso ter interrupção da parede vesical. Vem a parede serosa uterina, o limite da bexiga, e de repente eu perco esse limite especificamente. Protuberância placentária. A placenta invade, chega próximo da serosa e invade como se estivesse invadindo a bexiga. Existem também achados no Doppler, que também podem nos ajudar. A hipervascularização da interface útero-vesical. Um achado semelhante, uma hipervascularização dessa região. Uma hipervascularização subplacentária, logo abaixo de onde deveria estar a parede miometrial. E, novamente, a hipervascularização útero-vesical. Então, esses achados fazem parte dessa descrição publicada no Jornal Branco. São os achados que eles chamam sinais em escala de cinza, sinal com Doppler, e eles descrevem até sinais 3D que a gente não tinha imagem específica para isso. Então, é importante que quem estiver fazendo uma ultrassonografia, que se depare com inserção baixa, com a placenta prévia, numa mulher que tenha cesárea anterior, busque esses achados e os descreva da melhor forma. Nós imaginamos que a placenta, que a ressonância, ela dá muito mais subsídio do que a ultrassonografia. Aqui são casos que eu acompanhei no consultório. A placenta faz um U, vai anterior e posterior, e a gente não consegue delimitar o que é placenta nem miométrio. Aqui a placenta toda anterior, ela ocupa tudo do miométrio, mas preserva a parede vesical. E nessa outra imagem, da mesma forma. Pensando nisso, nós publicamos, juntamente com o professor Erlânio, uma comparação entre a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética para o diagnóstico do acretismo placentário. E, no nosso estudo, a ultrassonografia e a ressonância apresentou sensibilidade e especificidade semelhante no diagnóstico da placenta acreta. E é importante isso porque nós vivemos num país pobre que não tem, numa região pobre, numa maternidade pobre, que não tem ressonância nuclear, ressonância magnética para fazer de forma universal para rastreamento de espectro placentar, espectro da placenta acreta. E na publicação do Royal College, ele faz as afirmações mais ou menos parecidas com aquilo que nós encontramos. O ultrassom tem uma alta acurácia quando realizada por um examinador experiente no diagnóstico do espectro da placenta acreta. E a ressonância magnética, a sensibilidade e especificidade é semelhante, entretanto, ela ajuda quando nós estamos tentando identificar o grau de invasão, principalmente nas placentas posteriores e cujas mulheres têm um índice de massa corporal bem elevado, acima de 35. Então, a ressonância, para diagnóstico, ela se assemelha ao ultrassom e ela é importante quando eu preciso quantificar, quando eu tenho dúvida na ultrassonografia, qual o grau de invasão. Então, a ressonância pode ajudar nesse sentido e quando a placenta é posterior e nas pacientes com obesidade. Eu vou passar esse quadrinho, é um quadrinho daquilo que eu já comentei agora há pouco. Em relação à conduta, a conduta frente a um caso de acretismo placentário, do espectro da placenta acreta,
requer um planejamento cirúrgico exaustivo. Exaustivo. Nós temos que trabalhar com equipe multiprofissional, de preferência com o cirurgião mais experiente. Nos casos onde haja suspeita de invasão, trabalhar com urologista ou oncologista, a depender do grau de invasão. É importante incluir na discussão o anestesista, o hemoterapeuta, a equipe de enfermagem, o intensivista e o neonatologista. Essa equipe tem que estar bem alinhada para o que será feito no acompanhamento e na resolução da gestação. O tipo de instituição que essa paciente deveria ser abordada, de preferência em serviço terciário, em que seja possível ter uma equipe maior, em que eu tenha um suporte de terapia intensiva e que eu tenha uma boa reserva de hemocomponente, caso se tenha necessidade de fazer transfusões com a frequência bem maior. A época da assistência ao parto, todas aquelas 6 publicações que eu coloquei para vocês no início, variam a recomendação entre 34 e 36 semanas. O protocolo da maternidade escola traz a recomendação de intervenção eletiva com 34 semanas. A anestesia, o bloqueio pode ser feito nas mulheres estáveis e nas intervenções eletivas. Numa boa parcela das vezes, faz-se uma anestesia combinada, bloqueio mais geral, e nas pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica, anestesia geral. Em relação à incisão de pele e incisão uterina, e aí eu vou mostrando imagem dos nossos casos, tanto da maternidade quanto da clínica privada. Todos os casos que nós operamos na clínica privada, nós utilizamos incisão mediana, que permite a báscula do útero, que permite que a gente veja qual é o limite onde está a principal, o final da placenta, e faça uma incisão. Aqui no caso, nesses 2 casos, nós fizemos uma incisão corporal fúndica, fugindo completamente dos limites da placenta. Nesses casos, faz-se a incisão, retira-se o feto, clampeia o cordão, devolve para a cavidade uterina, fecha a cavidade e faz a histerectomia com a placenta in situ. São 3 espécimes de intervenção com cesárea mais histerectomia em pacientes com acretismo placentário que nós operamos. Então, vejam, encontrar uma situação dessa numa urgência e fazer uma incisão segmentar é muito difícil, infelizmente, parar o sangramento depois. Aqui, apenas para ilustrar, essa peça aberta. Veja que a placenta invade todo o miométrio, a gente não tem nada de miométrio visível e a placenta in loco. Aqui um caso completo, acompanhado por nós, a suspeita diagnóstica com a hipervascularização na região útero-vesical. Tínhamos dúvidas se havia invasão, fizemos a ressonância nuclear magnética, incisão abdominal, báscula do útero, incisão fúndica corporal, retirada do feto, devolução do cordão umbilical, fechamento da histerotomia e a histerectomia feita com a placenta in loco. Alguns aspectos para a gente comentar. Meu tempo está acabando, mas eu também estou acabando. A ligadura de hipogástrica e a oclusão vascular por balão não existe consenso. Alguns serviços fazem, outros serviços não fazem. Eu vou apenas comentar que depois que nós instituímos uma rotina de intervenção nos casos de espectro placentar
da placenta acreta, caiu consideravelmente a necessidade de transfusão. Em nosso último levantamento, só uma paciente tinha tido necessidade de fazer transfusão. Nós devemos tentar evitar descolar a placenta. Se você tem dúvida, é um caso suspeito, você tem dúvida se realmente está diante de um acretismo placentário, faz como se fosse fazer um delivramento ativo, faz ocitocina, massagem leve e aguarda para ver se a placenta descola. Se a placenta descolar, se for só um distúrbio de aderência, você vai fazer a profilaxia para hemorragia pós-parto. Se você for fazer uma cesárea e tiver um achado cirúrgico sugestivo, fez uma incisão de Pfannstiel, quando viu, tem os vasos bem dilatados naquela região, você quase que vê a placenta, uma região toda dismórfica, modifique emergencialmente o seu planejamento cirúrgico. Mude imediatamente o seu planejamento. Faça um T invertido na pele para ganhar mais campo. Faça a incisão fúndica para que você não tenha um sangramento que pode levar ao óbito da paciente. A preservação uterina, no caso de manutenção de fertilidade, tem que ser uma decisão extremamente bem compartilhada com o casal, para que ele entenda os riscos que isso pode trazer na condução do caso e tentar ver se é possível uma ressecção uterina focal. Muito se pergunta se existe indicação de nós deixarmos parte da placenta in loco e fazermos metotrexato. Nenhum trabalho mais recomenda a manutenção da placenta e a utilização de metotrexato com esse fim. Então, para que a gente reduza morbimortalidade materna e fetal no espectro da placenta acreta, é importante uma boa vigilância. Os exames têm que ser minuciosos, de preferência com profissionais experts em fazer esse tipo de diagnóstico. A expectação monitorada tem que ser muito cuidadosa e a intervenção muito oportuna. E para finalizar, com essa lembrança da minha última participação numa mesa redonda no Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia sobre acretismo placentário com dois dos principais pesquisadores da América Latina de acretismo placentário, o professor Rafael Cortez, que nos deu a honra da sua presença na participação domingo passado da Venezuela, e o professor Palácio Jaqueramada, que é um dos pesquisadores que mais publicam sobre acretismo placentário no mundo e é um dos autores das principais recomendações da FIGO no espectro da placenta acreta. Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido cumprir o tempo, deve ter passado uns 5 minutos. Obrigado. Parabéns, professor. Passou não, foi bem pontual aí nos 40 minutos. Olha, eu ainda estou marromeno. Eu vou me calar e vou deixar com as nossas colegas. Boa noite, doutor Elcio. Edson. Oi, Carlinhos. Olá, doutor Edson. Primeiro, parabenizar, a aula sempre muito boa. Oi. Inaugurando esse novo modelo, né, que a gente está começando a participar. Então, meu nome é Carla Segunda, eu sou R3 da maternidade, e junto com a Larissa, que está no primeiro ano da residência, a gente vai fazer algumas perguntas. A gente já tinha colocado no grupo dos residentes algumas dúvidas que a gente tem a respeito sobre o assunto, e decidiu mais ou menos que a Larissa iria falar das dúvidas relacionadas à placenta prévia e eu vou dar continuidade com o acretismo placentário. Quer começar, Larissa, falando mais ou menos das tuas? Pode ser. O doutor Edson respondeu quase boa noite, primeiramente. A aula foi ótima, doutor Edson. De todas as perguntas, sobraram 2, mais ou menos, que foi: devemos investigar a vasa prévia nas placentas de inserção baixa? Posso responder logo? Pode. Quando você utiliza o ultrassom transvaginal
para o diagnóstico da inserção baixa e da placenta prévia, você tem a oportunidade do diagnóstico da vasa prévia, tá? Então, uma vez, a vasa prévia, normalmente, o diagnóstico é acidental. Quando não é o diagnóstico, infelizmente, clínico de desfecho. Quando você vai fazer um ultrassom transvaginal, normalmente, ou para medir colo, ou para avaliar de localização placentária, e você identifica o vaso que está passando de inserção anômala. Então, se você vai fazer a ultrassonografia transvaginal para esse fim, eu acho que é recomendado que você rastreie. Certo. Teve outra pergunta aqui que foi assim: uma paciente apresentando um sangramento de pequena a moderada quantidade, mas que é frequente, mantendo a estabilidade materna e fetal, você aguarda até o termo ou resolve logo porque ela está sangrando todo dia, vamos supor? Se ela estiver sangrando todo dia, não estiver alterando nem crescimento fetal, nem dando instabilidade hemodinâmica, você pode continuar o acompanhamento até o termo. Certo. E aí, a última pergunta é: quais os limites do segmento ambulatorial? Quais são as pacientes que podem ser acompanhadas ambulatorialmente? As condições são muito dependentes, Larissa, pela velocidade com que ela tem acesso ao hospital, discernimento para avaliar volume de sangramento e facilidade de acesso. Se isso não tiver presente, é melhor que ela fique ou internada ou então em um suporte tipo casa de gestante. Certo. E aí teve uma pergunta aqui do chat que eu acho que já cabe aqui, que perguntaram se tem que fazer corticóide para todo mundo da conduta expectante. Somente naqueles casos em que você pensa que vai resolver, tipo, essas que você tá sangrando de forma repetida, essa é uma paciente candidata a fazer corticoide. Aquela paciente que de vez em quando tem uma contração, que tem o colo curto, essa é uma outra paciente candidata ao uso do corticoide. Certo. Pronto, da minha parte foi essa, viu, Carlinhos? Pode ir para a próxima. Obrigada, doutor. Tudo bem? Oi, Marinaldo. Marinaldo. Estamos aqui na Maternidade Escola. Parabéns aí pela sua aula. E estamos aqui com um caso aqui de placenta prévia aqui. Olha aí que coisa boa. Então vamos decidir ao vivo. Vamos decidir ao vivo. Ela tem 25 anos, ela. É a primeira gestação dela. Aí ela fez corticoide, né, dia 17 de junho. E foi internada em 29 de junho para fazer uma tocólise com nifedipina, né? Aí evoluiu agora, com 35 semanas, como eu falei, evoluiu com sangramento vermelho vivo. E nós indicamos aqui a resolução dela. A placenta é anterior. A placenta dela é anterior. Ela não fala sobre percretismo. Hein, Lília? Olha aqui a placenta dela. E a gente está tentando decidir qual tipo da incisão, né? Porque por não falar invasão de bexiga, né? É porque o ultrassom, qual uma referência você queria no ultrassom, doutor? É anterior e o que mais? Veja só, Marinaldo. Esse é um caso... esse é um caso diferente, né? Porque é um paciente sem fator de risco. Sem fator de jovem, risco. não tem cesárea anterior, não tem nenhum outro procedimento uterino. Nenhum outro. Estava olhando, ela não tem história prévia de cirurgia, não tem cesárea anterior, ela primeiro filho dela, não tem história de curetagem uterina, né? Ela tem essa placenta prévia anterior. Tá. O diagnóstico foi da casa, Marinaldo? Hein, Marinaldo? Tentação de 19 aqui da casa. Uhum. Transvaginal? Aí tá. Você tem inserção corporal anterior. Lê aí, a Lília vai ler. Vai. Ah, mas você está do lado de uma ultrassonografista, com o equipamento aí está resolvido. Assim tá. Aí fica fácil. Observa assim, Quem sabe faz ao vivo.
Cotilédone acessório em região do segmento de parede posterior, margeando o colo, com distância máxima entre bordo deste cotilédone ao orifício interno do colo de 3 milímetros. Sem sinais de acretismo. Sem? Não é sem sinais de acretismo. Ela é corporal anterior, lateral direita. Então é só placenta prévia mesmo. Ela é... Isso. Bom, Lília. Oi. Aí você... Edson, deixa eu Oi. só fazer uma pergunta. Oi. Essa paciente chama Narliane. Monielle. Não, tudo bem então. Tá bom, porque eu revi uma placenta prévia essa semana. Tudo bem, desculpa. É para ver quem diz o nome mais feio, é? Lília, Marinaldo. Bom, o caso não é típico, mas pode acontecer. Fica o ensinamento que nem sempre e nem nunca é um paciente que não preenche os fatores de risco, mas tem uma placenta de inserção anormal. Pelo que você descreveu, parece que o lado esquerdo é livre. É isso? É isso. Sim. Pela descrição, sim. 35 semanas, tá? Sem sinais de acretismo. Pode ser feita uma incisão segmentada, descolando para o lado esquerdo e ligando o cordão logo depois da retirada do bebê. Perfeito, então. Então vai ter que fazer aquela sistematização, né? Se fosse uma percreto, né? Só se a gente tivesse qualquer sinal de anomalia de invasão do espectro da placenta acreta. Tem sangue Então é reservado, isso, então. hein? Como é, Carlos? Obrigado, doutor. Você tem sangue reservado para paciente? Sim. Temos Os cuidados sim, de reserva de sangue, né? Da placenta prévia, todos aqueles cuidados. Sempre fazendo essa rotina, sempre temos aqui assim. Só para eu queria fazer aqui uma pergunta, só para eu entender, né? O paciente que está se discutindo, vai se fazer uma incisão transversa ou uma incisão mediana? Transversa. Transversa. No útero também uma incisão transversa. Também uma incisão. É uma paciente primigesta, Moacir, que a placenta é praticamente toda do lado direito, tá? Toda do lado direito. Então, mas é anterior, é bom ver até onde ela chega. Assim, né? o que eu entendia que ela era anterior, que anterior ela tinha direita. Mais à direita. Aliás, mais à esquerda. Assim, ruim você até dar palpite sobre o paciente que você não mas é para isso mesmo, assim, a reunião. Assim, eu me sinto muito desconfortável de fazer incisões transversas em pacientes que você não sabe exatamente o que é que você vai pegar pela frente. Tá certo? Inclusive, isso é uma coisa que eu até queria discutir mais na frente um pouquinho, que eu tenho feito as pacientes de acretismo lá do HGF, para sistematicamente as pacientes eletivas, né, de acretismo eletivo, que não sejam de urgência, eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem utilizado sistematicamente incisão mediana, inclusive como você faz, com luxação de útero e tudo mais. Porque quando você pega uma paciente dessa que você não sabe exatamente o que é que você vai encontrar pela frente, você tiver com a incisão transversa, eventualmente você está vendido, você fica sem espaço. Porque fazer uma Sherman, ou mesmo uma mylar não é nem cabível, mas fazer uma Sherman, depois de feita uma Fanistil, se você ficar sem espaço, você fica vendido. Enquanto que se você tiver uma incisão longitudinal, o cirurgião fica bem mais confortável para ir modificando a sua técnica à medida que for necessário se fazer alguma modificação, dependendo da gravidade do que fosse encontrando pela frente. Moacir, eu concordo plenamente com você, mas nós temos o diagnóstico é o diagnóstico do serviço, não tem acretismo placentário, tem a descrição adequada de onde se localiza a placenta. É uma paciente... Eu concordo completamente com você e nós sistematizamos isso já há algum tempo também na maternidade, sobre a incisão mediana, a báscula do útero, em todos os casos de suspeita de acretismo ou nos casos que nós não sabemos, aquelas pacientes que chegam com sangramento que nós não sabemos.
Nesse caso específico, nós temos uma placenta prévia, mas com um lado todo do segmento, aparentemente, pelo que está descrito na ultrassonografia, livre, que é possível se fazer a incisão segmentar tomando esses cuidados. Eu até brinquei, né? A plantonista é ultrassonografista, nós temos um equipamento, se ela tiver dúvida, ela bota para ver qual é o limite, e a partir desse achado, ela pode modificar o planejamento antes mesmo de fazer a incisão. Lógico, isso nem sempre é factível. É importante a sua intervenção, porque isso nem sempre é factível. Então, se você não tem ultrassonografia, se você não sabe qual é o tipo de inserção, você não sabe qual é o tipo de invasão, é 100% mediana, incisão corporal, para ter mais facilidade e reduzir os riscos de complicações. Edson, mas dizia que estava a 3 milímetros, não, do orifício interno do colo. Eu entendi que a placenta, um dos cotilédones, estava a 3 milímetros do orifício do colo. Eu acho que vão atravessar algum mar vermelho aí, não? Mas ela tem, pelo menos a descrição, Shirley, o lado esquerdo é livre. Ela é anterior lateral direita. Ela tem um cotilédone acessório. Posterior. Ela tem um cotilédone acessório posterior. Uhum. Então, cuidado com a vasa prévia aí. Não atravessar um... Exatamente. O cotilédone é posterior, o acessório que é o que margeia o orifício. Vamos lá, Carlinha. Vamos lá, doutor. Estou dando continuidade. Boa sorte, Marinaldo. Posso falar, doutor? Sim, por favor. Pronto. A gente dividiu mais ou menos as perguntas relacionadas ao acretismo. Aquelas que têm relação com a epidemiologia, os fatores de risco e a clínica, relacionadas ao diagnóstico, e a que tem principal dúvida, que são relacionadas à resolução dessas pacientes. Então, referente à epidemiologia, fator de risco e a clínica, sobraram duas perguntas principais. A primeira seria se pacientes com acretismo, elas tendem a sangrar menos daquelas pacientes que apresentam só placenta prévia, já que essa placenta aparentemente tem uma inserção maior, então se a clínica difere um pouco. Sim. E a segunda, relacionada com a epidemiologia, é como é que a FIV pode interferir no aumento de placenta prévia e de inserção anômala na placenta. As pacientes com acretismo placentário realmente sangram menos, que a placenta invade mais e acaba não tendo aqueles sangramentos repetidos que a gente vê numa placenta prévia sem nenhum tipo de invasão. Eu acho que a única intervenção que a FIGO é capaz de promover seria a disseminação da ideia de redução da frequência de cesárea. Então, existe um link direto entre aumento de frequência de cesárea e aumento de frequência de acretismo placentário. Esses dois achados são concomitantes. Tá? À medida que os países que têm maior frequência de cesárea têm também maior frequência de acretismo placentário. Entendi. São políticas governamentais no sentido de tentar reduzir. Oi. Falar um pouquinho sobre a dificuldade da cirurgia, né? Dessa dificuldade de achar os hipogástricos, né? Porque a placenta prévia no colo, né? Ela, além de ser muitas varizes, ela aumenta de volume no local que a gente ia ligar, né? Retirar para fazer a retirada da peça. E cada vez vai ficando mais difícil, né? É uma cirurgia que sangra muito, né? Por isso que tem que fazer toda essa sistematização que você falou, né? Não esquecer de jeito nenhum, né? Perfeito, Marcos. Ligação da uterina, né? Que a gente vê muito, quem já passou por algumas cirurgias dessa, vê a dificuldade que é, né? Mesmo com a artéria hipogástrica ligada, às vezes ainda tem um volume de sangramento muito importante, né? Marinaldo. Às vezes tem que tirar um pedaço de bexiga, pedaço de reto. Então é uma cirurgia que tem que ter uma equipe muito experiente, né?
Marinaldo, em cima disso, tem 2 publicações recentes questionando se a ligadura de hipogástrio é capaz de reduzir a frequência de sangramento, principalmente quando a invasão é maior no segmento 2, no segmento inferior. Então, o cuidado na dissecção e de ligadura mais baixa vai fazer que o sangramento reduza ao invés da ligadura das hipogástricas. Então, existe um questionamento hoje em dia sobre se a ligadura de hipogástrica ela reduz o sangramento para todas. Edson, uma outra observação ainda a respeito do que Marinaldo levantou é que o segmento da placenta prévia, ele fica muito fino. Então, a abordagem, e habitualmente as pacientes com placenta prévia, a gente tem uma tendência a fazer incisões um pouco mais altas no útero. Então, a importância de você fazer uma boa dissecção da bexiga, descendo essa dissecção até lá embaixo, para quando você fazer a retirada da placenta, esse segmento anterior, que fica muito fininho, ele conseguir ser bem abordado, ele conseguir ser bem suturado, e, eventualmente, você utilizar os pontos de show que você relatou aí na aula, porque, realmente, a ligadura de hipogástrica, pelo menos assim, não se vê boas respostas de ligadura de hipogástrica em placenta prévia, né, para aquele segmento ali mais baixo. Tá certo? E agora, uma dificuldade que a gente tem nas maternidades, fica aqui o meu pedido à minha chefe, conseguir agulha reta. Para fazer ponto de show, você sem agulha reta, você fica fazendo cada gambiarra de fazer medo para conseguir dar o ponto, porque não existe mais. A agulha reta não existe mais. Então, você fica... Agora mesmo, no último plantão que eu dei na hospital da Unimed, era até uma primípara, não era nem placenta prévia, foi uma atonia mesmo, que a gente conseguiu controlar só no show. Foi a única coisa que conseguiu resolver, mas foi uma gambiarra de fazer medo. Então, lembrar sempre de uma boa dissecção da bexiga. Descer bem para poder ter campo. Você puder trabalhar com campo. Perfeito, Moacir. Então, Moacir. Pessoal, só concluir aqui a parte da residente, aí a gente abre para o restante da plateia. Vamos lá, Carlinha. Pronto, doutor. Continuidade aqui vai ser rapidinho. O segundo tópico, que seria relacionado ao diagnóstico, acho que o senhor esclareceu muito bem. As principais dúvidas eram quais seriam os sinais sugestivos de acretismo no ultrassom transvaginal, o senhor já mostrou bem detalhado. E a outra era que se toda paciente que apresenta uma placenta anômala, com inserção anômala, precisaria fazer ressonância magnética se o diagnóstico já tivesse sido estabelecido no ultrassom. Mas o senhor já acabou falando muito bem, então eu já vou pular para a parte da resolução, que é o que a gente tem mais perguntas. Beleza. Pode ser, doutor Edson? Pode. Pronto. A primeira, estou pescando aqui porque foram algumas perguntas, naquela paciente que já apresenta um diagnóstico estabelecido de placenta prévia e um acretismo placentário, eu posso tentar, durante o tempo cirúrgico, tirar manualmente aquela placenta antes de evoluir com esterectomia? Não. Não posso. Não. Naqueles casos onde um ultrassonografista de renome acha que aquela lesão é focal, que a invasão não é tão grande, você pode aguardar, faz ocitocina, leve massagem uterina e aguarda para ver se a placenta delivra espontaneamente. Tá? É descrito e a gente já flagrou isso, nós já passamos por situações bem calamitosas nas tentativas de liberação de placenta na suspeita de acretismo, inclusive com choque. Nós tivemos paciente que foi a óbito em virtude disso. Tá? Então, se tem a suspeita, ou se aguarda o delivramento espontâneo, não tenta descolar a placenta especificamente. Se está num plantão e se identifica, faz uma incisão de fanistil, como a gente tinha comentado, e vê na região do segmento uma área hipervascularizada, aumenta-se a suspeita que isso é uma invasão anormal de placenta
e aí nós temos que refazer todo o procedimento. Não entre nessa parte se você tiver suspeita de acretismo. Só complementando o que o senhor diz, justamente no trabalho que foi descrito da maternidade de 2014, a não tentativa de tirar a placenta melhorou o apigar relacionado a esses bebês. Uhum. Teoricamente, tem repercussão fetal também, Isso. não tentar tirar, né? Perfeito. A outra pergunta, que eu acho que já dá para a gente incluir as duas próximas perguntas, se a gente tiver em uma maternidade, em um hospital que não seja terciário, que não seja de referência, e durante a cirurgia for percebido sinais de acretismo, eu posso fechar esse útero, encaminhar a paciente, colocar compressas e tentar estabilizar. E o outro, que também foi de outra residente, da Nadia, da nossa R4, ela perguntou se durante o pré-natal eu tiver uma paciente com cesárea anterior e já tiver uma placenta anterior, eu posso encaminhar para fazer o pré-natal no hospital terciário. Essas duas situações que a gente se depara com menor assistência dessas pacientes. Vou começar pela segunda. Primeiro, tentar confirmar se tem inserção anormal. Se tiver inserção anormal, ela deve ser encaminhada para o acompanhamento em serviço terciário. Se for só placenta prévia, sem inserção, sem invasão anormal, tá? Ela pode ser acompanhada no serviço secundário. É muito importante a primeira pergunta, que você está num ambiente, eu vou dar imagine que eu estou lá no Brejo Santo. Entrei para fazer uma cesárea e achei que era um acretismo placentário. Faz uma incisão. Se você imagina que a placenta não está chegando à região fúndica, faz a incisão na região fúndica, tira o bebê, clampeia o cordão, bota o cordão para dentro, fecha o útero e transfere para um centro terciário para que ela seja adequadamente operada. Por favor, é muito menos danoso fazer isso do que entrar sem estar com um cirurgião experiente, sem ter reserva sanguínea, sem ter suporte de terapia intensiva. É muito mais digno fazer isso e transferir para ela ser operada pelo Dr. Moacir no Hospital Geral do que você tentar fazer de forma heróica e acabar perdendo a paciente por sangramento que você não consegue parar. Doutor Edson. Situação mais delicada, né? Nessa Oi, parte Felipe. da emergência, eu podia até acrescentar o seguinte: se você vir esses casos e, por acaso, o paciente estiver bem, o bebê estiver bem, não tem problema nenhum você fechar a poneurose e mandar a paciente ainda grávida. É até descrito isso em situações de locais com menos condições, que se o bebê estiver bem, estável, e a mãe também, você fecha a poneurose, nem mexe no útero e encaminha ela com a gravidez mesmo. Eu só falei na retirada do bebê, Felipe, que se for em alguma, imagine que é lá no Brejo Santo, daqui que ela chegue, 5 horas. Aí demora demais, eu posso perder o bebê se ela tiver alguma outra complicação, porque ela vai estar anestesiada, tu está entendendo? Vem sem monitorização adequada. Isso é realmente factível, mas para ambientes em que eu tenho uma transferência rápida, em que eu consigo que essa paciente chegue rápido em algum outro local. Mas isso realmente é descrito. Vou só fazer um comentário. Todas as pacientes que eu operei em clínica privada, eu operei com o Felipe e com o Alberto Régio. Fazer divulgação deles, que foram, na realidade, mais eles que operaram, eu estava mais fazendo o diagnóstico e definindo a época do parto do que mesmo operando literalmente. Pronto, Carlinha? Pronto, tem mais, doutor. Vamos a lá. parte da resolução é que a gente mais fica na dúvida. O senhor, eu já tinha elaborado previamente em relação a quando é que eu posso pensar no tratamento conservador. Você acabou respondendo. Mas o doutor Elvésio também perguntou no chat se a gente já teve algum caso foi decidido com a paciente fazer um tratamento conservador. E a Janine também indagou se, mesmo não sendo indicado o metotrexate, como é que seria o segmento quanto ao segmento clínico e se pode ser feito acompanhamento com beta-HCG quantitativo. Que eu me lembre, depois que nós instituímos o protocolo, nós não fizemos mais nós não acompanhamos nenhuma paciente com placenta in loco.
muito no passado, depois que eu terminei a residência, teve um caso em que a gente acompanhou, a paciente acabou fazendo uma infecção e acabou sendo submetida a uma histerectomia a posteriori. Não tem muita necessidade de acompanhar com beta-HCG, tá? Não vai mudar absolutamente nada em termos de conduta, tá? Ela não vai aumentar a invasão e como nós retiramos parte nós deixamos ela sem a função específica, vai cair a produção, tá? E a tendência é que ela haja a parada de produção. Por isso que não se recomenda a utilização do metotrexato. Entendi. Para finalizar, doutor, acho que são 3 perguntas que acabou já sendo um pouco discutida na aula, mas que a gente já tinha previamente levantado e que também apareceu no chat. SHTA deve ser feita para as pacientes que apresentam placenta grau 1 e em relação à técnica, se a incisão deve ser sempre mediana e se a histerectomia deve ser sempre fúngica. Eu acabo respondendo isso, mas mais relacionada à histerectomia naquelas pacientes com grau 1. Na paciente grau 1, é mais aquelas pacientes que têm aderência, né? Não tem grande invasão. A enorme maioria vai delivrar com ocitocina e leve massagem uterina. Na maioria das vezes, a gente faz um diagnóstico quase que retrospectivo. Tá? É uma paciente que teve uma dificuldade, é uma paciente que não delivrou, você teve que fazer uma extração manual, foi uma paciente que, apesar do delivramento, você achou que ficou cotilédone, que precisou fazer uma curetagem. Tá? Então, muitas vezes são pacientes que a gente identifica durante a assistência ao parto vaginal. Doutor, eu acho que é basicamente isso, do que eu tinha separado, do que ainda ficou um pouco em dúvida, é basicamente isso. Se alguém quiser complementar. Georgia, então vamos abrir, né? Tem muita gente experiente, principalmente que a gente troca experiência. Shirley, Marinaldo, Moacir, respeito da última Felipe. Uma última pergunta que ela fez, da questão do tratamento conservador. Agora, há pouco tempo, a gente teve lá no HGF uma paciente com uma placenta retida, que se fez, inicialmente, se tinha pensado até fazer metotrexato para ela, mas não deu para evoluir bem. Não vou aqui fazer uma descrição muito longa do caso, mas que a gente fez uma ressecção segmentar. Fez uma metroplastia e, assim, teve um resultado muito bom e agora estamos esperando a evolução para depois fazer a esteroscopia e ver o resultado final. É uma paciente que só tinha um filho, muito jovem, acho que 22, era 24 anos, e se fez o tratamento conservador do acretismo placentário dela. Perfeito, Moacir. Isso é uma opção que tem que estar em mente, principalmente nas pacientes sem prole definida, em que você consegue, com um bom ultrassonografista, identificar lesões focais. Então, as cirurgias conservadoras, para que não seja definitiva, elas preservam a fertilidade. Essa é uma opção realmente descrita. As perguntas do chat, as meninas prontamente já coordenaram. Fica aqui meus parabéns para elas também. Mais alguém, pessoal? Por favor. Pronto. Eu só queria conversar um pouquinho com o Moacir, algumas situações, assim. Apesar da gente ler que a ligadura de hipogástrica não seria uma conduta a ser realizada, mas eles falam muito, a maioria dos trabalhos usam os balões na artéria ilíaca. É difícil a gente conseguir isso, vai ser complicado no SUS. Nas nossas, eu sempre liguei hipogástrica. Eu vou dizer o porquê. As situações em que eu não quis ligar a hipogástrica, comecei a fazer histerectomia, realmente quando chega no segmento, dá muito trabalho. Realmente fica sangrando bem. E não só também por conta da questão do sangramento transoperatório. Mas a gente percebe que durante esses sangramentos é muito comum essas pacientes fazerem distúrbios de coagulação, e elas acabam posteriormente evoluindo, às vezes, com um pouco de hematoperitônio no pós-operatório, às vezes uma babação que a gente não consegue controlar.
Eu entrei numa situação extremamente drástica uma vez, na clínica privada, que eu fui chamado, o doutor Nogueira, a gente tentou, de alguma maneira, ajudar lá. Realmente, a gente via que o problema não era mais a placenta, era o distúrbio de coagulação que o sangramento, durante a cirurgia, acabou ocasionando. Então, eu tenho ligadas hipogástricas em todas as situações. Já pensei em fazer clamp temporário, com uso de clamp, com uso de bulldog vascular. Até andei conversando com um colega meu vascular, ele até achou que o bulldog não seguraria bem, então seria melhor a gente fazer um clamp. Eu queria saber como é que o senhor tem feito, se o senhor tem ligado hipogástrica. E a outra coisa, só para relatar, é quando há invasão de bexiga, a gente pode até usar a endometriose de bexiga como um critério para levar para a placenta prévia. É sempre bom, se você acha que essa invasão pode estar chegando próximo ao trígono vesical, apesar da cistoscopia não ser uma necessidade para diagnóstico de placenta percreta na bexiga, você ir com o urologista, passar um duplo J nos 2 ureteres e já fazer a cistectomia de cara. Porque por mais que você tente dissecar a bexiga do útero, quando existe essa invasão, a gente não consegue achar o plano. Então é melhor a gente fazer uma cistostomia mesmo, no fundo da bexiga, já dissecar a parede posterior da bexiga, e com esses ureteres cateterizados, facilitaria muito você não acabar não tendo lesão ureteral. Não sei se o senhor concorda com isso. Por parte. Primeiro, com relação à ligadura de hipogástrica. Veja bem, não é que eu não faça ligadura de hipogástrica. Eu acho que a ligadura de hipogástrica tem, principalmente quando você tem invasões assim, com invasões maiores, é importante fazer a ligadura de hipogástrica. Mesmo que você não consiga reduzir todo aquele fluxo que vem da parte inferior, mas você reduz, quando você faz uma ligadura de hipogástrica, você reduz mais de 50% do fluxo pélvico. Então, vale a pena fazer. Eu tenho feito ligadura de hipogástrica quando o acretismo apresenta sinais de invasão, certo? Quando você tem um percretismo. Quando é meramente um acretismo, eu prefiro e tenho tido bons resultados com a desvascularização do útero. Eu, antes de iniciar a cesariana, antes de iniciar a esterectomia, eu desvascularizo em cima, na útero ovárica, e desvascularizo embaixo. E depois vou fazer a minha esterectomia com tranquilidade, certo? Com relação ao que você falou, concordo em gênero, número e grau. Você tem de bexiga, primeiro que realmente você precisa do auxílio do urologista. Eventualmente, você não tendo o auxílio do urologista, você pode fazer a ressecção da cúpula da bexiga. É uma coisa que é muito importante a gente enfatizar, que as pessoas que trabalham com ginecobstetrícia têm que aprender a dominar bem as técnicas de abordagem e reparo de bexiga. Porque, inclusive, numa situação assim mais drástica, que você não tenha acesso ao urologista de jeito nenhum, e você tem uma lesão um pouco maior, você abrindo a bexiga, você pode cateterizar os dois orifícios ureterais, mesmo que você não tenha disponível um cistoscópio. Isso pode ser feito, tá certo? E quando você tem invasão de bexiga para o útero, nenhuma dúvida, você tentar descolar aquilo dali. Primeiro, você não consegue preservar a bexiga nesse caso. E se você tentar fazer a dissecção, você vai produzir um sangramento enorme, você não vai conduzir. Entendeu? Então, concordo contigo. Agora, eu tenho feito as ligaduras de hipogástrica nessas situações em que eu falei, quando eu percebo invasão para algum órgão. Mas essa desvascularização uterina que o senhor fala, o senhor faz como? O senhor clampeia o infundíbulo e clampeia a uterina lá embaixo? E clampeia a uterina embaixo. Porque assim, você já reduz muito. O que ainda vai ficar vindo de vascularização para o útero são aquele sangramento que vem lá aquela irrigação que vem lá. Mas aí o senhor consegue acessar a uterina como? Você liga um pouco mais alto. Você liga um pouco mais alto. Aí vai depender de casa a casa. Eu não conseguiria dizer assim, ei, bufo, mas habitualmente o que é que eu faço?
Uma maneira boa de fazer é você, na ligadura da hipogástrica, fazer a ligadura embaixo, mesmo que fazer um pouco mais. Está falando dois ao mesmo tempo, por favor. Moacir, pode complemento, depois o Marinaldo complementa. Eu faço a ligadura um pouquinho mais alto, Marinaldo. Se eu puder fazer ela mais baixa, eu faço. Se não, eu faço ela um pouco mais alto. Por quê? Isso, na realidade, não é a minha ligadura definitiva. Isso é uma forma de eu realizar uma desvascularização para que eu tenha uma menor irrigação do órgão e eu consiga trabalhar com menos sangramento. Marinaldo. Entendi. Estava falando que estava falando uma maneira de você ligar a hipogástrica, eu falei com fio cardíaco, né? Aí, quando você terminar a cirurgia, você pode tirar esse fio e manter ela funcionante, entendeu? E a parte do sangramento posterior, né, já pegando do colo, acho que ele estava falando isso, né, doutor Moacir, que às vezes vai aumentando a dificuldade, né? Porque a gente não tem um biomédio na parede do útero, a gente tem só a placenta, certo? Com os vasos, né? Com muitas varizes. Então, você vai ter, sim, essa dificuldade de pegar, assim como a uterina, vai ter que pegar mais baixa, e pegando mais baixa, você tem o risco de pegar o ureter, né? Então, às vezes, você tem que secar até o ureter, dependendo, que às vezes a placenta fica mais aderida à direita ou à esquerda, né? Nesse caso que eu fiz, já estava muito à direita, então a gente não tinha como pegar a uterina, mais fácil, porque a placenta estava em toda a parede, né? A gente não via miométrio, só placenta. Aí também tem um cuidado nessa parte do ureter, né? Quando atinge bexiga, né? E uma coisa que a gente também faz quando atinge bexiga, sempre pedir uma cistoscopia prévia ao procedimento, né? Para a gente saber qual a aproximação desses ossos ureterais, né? Porque, se necessário, pedir, chamar um urologista para essa equipe multidisciplinar ou até cateterizar antes do procedimento. Felipe, em relação à oclusão vascular, nós nunca fizemos nenhuma com oclusão vascular. Eu acho que a Shirley fez uma e se arrepende. Doutora Shirley quer falar, inclusive. É isso, Shirley? Está falando com balão, não é isso? Isso. Shirley, pode... eu não tive 14 percretas, eu só tive 5. E das 5, a primeira e única e última a gente fez com balão. Essa foi a única que a paciente chocou, invadia a parede pélvica e tudo, mas quando a gente com a peça na mão que achava que estava tudo resolvido, que desinsuflou o balão, aí a gente viu sangue. Mas foi a única que a paciente sobreviveu, mas ficou em UTI, morbidade alta, quase descoagulação, como o Felipe falou. Todas as outras a gente fez com ligadura de hipogástrica. Agora eu faço minha homenagem também a doutor Alberto. Doutor Alberto fez comigo, menos a primeira, mas todas as outras 4 ele fez comigo. E sempre com mais 2 mãos, ele sempre pede mais 2 mãos. E dessas 4, a gente realmente teve resultados bem mais satisfatórios, não menos fáceis, né? Não mais fáceis. Foram cirurgias muito difíceis, que quando você liga hipogástrica, que acha que você está terminado, que agora é só fazer a esterectomia, esse só é mentiroso. Aí é que você começa a ter dificuldade, Felipe. Você sabe que essa tua paciente foi exemplo para muita gente. Inclusive, foi um dos motivos que eu fico com muito medo de só clampear hipogástrica, em situações mais graves, lógico. De ter alguma invasão de bexiga ou chegar a paramétrio. Né? Você sabe, a gente conversa muito sobre isso, você falou muito sobre esse caso. Então, realmente, eu fico um pouco temeroso em tirar o clamp, em clampear só a hipogástrica. Como a gente acaba tendo bons resultados com a ligadura, sempre está dando certo. Então, eu acabo tendo um pouquinho de temor de realmente só clampear e depois liberá-la, sabe? Com medo do posterior mesmo, do pós-operatório imediato, você acabar tendo esses sangramentos discretos e acabar fazendo uma alteração de coagulação. Isso. E, Felipe, assim, fica muito fácil quando a gente tem o Erlânio fazendo ultrassom, e há que se dizer a verdade, né? E muito fácil o doutor Alberto com a gente na hora de uma cirurgia dessa. Eu faço igual o Edson, fico só de motorista na história. Guia aqui, dou diagnóstico, vou junto, rezo, mas a mão é deles. Era isso. Era só para dizer que, na minha experiência, que é pequena, são só 5 casos de percretismo. Desses 5, a única que deu ruim foi a da ligadura, a da balonização. George? Acho que era isso, não era, professor? Eu acho foi ótimo.
1h30 tá bom. E eu fiquei feliz com esse formato aí com as meninas. Também. Acho que a residência participou de forma efetiva, né? Isso. Parabenizar 2 meninas pela participação, tá? Eu acho que fica esse novo formato. Agradecer a participação ativa de todos, principalmente do Moacir, Shirley, Marinaldo, todos os outros colegas. Abrilhantaram ainda mais nossa semana nós estaremos de volta, vamos divulgar o tema novamente. Fraterno abraço a todos. Abraço. Boa semana a todos, pessoal. Beijo bom. Até mais. Abraço, boa semana.